Graças a Deus. Toma seu assento, por favor. Antes de eu começar a pregar a palavra, a Bíblia diz lá em Atos 16, 14, que o apóstolo Paulo estava em Filipos, a cidade chamava Filipos, e que ele, enquanto pregava, compartilhava uma palavra numa reunião de oração. Diz assim, Atos 16, 14: Deus abriu o coração de Lídia. Deus abriu o coração de Lídia. Deus abriu o coração de Lídia. E porque Deus abriu o coração, ela recebeu a palavra que Paulo transmitiu de uma forma que mudou a vida dela. Pois eu queria que nessa noite, antes de eu ministrar a palavra, eu queria que você se atrevesse a pedir a Deus para abrir o seu coração. Sim ou não? Então, põe a mão no seu coração, por favor. Por favor. E ora comigo no seu lugar. Diga, meu Deus, eu vou ouvir a tua palavra mais uma vez nesse culto. E eu te peço, em nome de Jesus, enquanto eu estiver ouvindo, abre o meu coração para eu receber a tua palavra. Que a tua palavra entre no meu ser, atravesse o meu coração e faça grande diferença na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Agora sim. 1, 2, 3, começou. Agora sim. Lucas capítulo 21. Abra a Bíblia lá. Agora você vai ver como vai ser diferente. Você vai dizer assim, meu Deus, hoje ele pregou bem. Não, é que você ouviu bem. Para quem não ouve bem, não tem pregação boa. Lucas capítulo 21. Ai, meu Deus do céu. Lucas capítulo 21. Diz assim, a palavra do Senhor. Lucas capítulo 21. Quando virem, verso 20, quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem na cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois esses são dias da vingança em cumprimento a tudo que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas, para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra, ira contra esse povo. Cairão pela espada, serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles, os tempos dos gentios se cumpram. Olha o versículo 28 agora. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. Você pode repetir o verso 28, cada frase depois de mim. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Que Deus nos abençoe diante da sua palavra. Amém, amigo? Você leu comigo aí o versículo 24, falando de Jerusalém, falando que Jerusalém e o território de Israel, mas especificamente Jerusalém, seria destruída. E a partir de uma destruição que viria, começaria o tempo dos gentios pisarem aquela cidade. Quem são gentios? Gentios na Bíblia, você sabe, são os não-judeus. Então Jesus diz, vai chegar um tempo quando Jerusalém será cercada por exércitos, será tomada, e as pessoas que morarem em Jerusalém e não fugirem vão sofrer, vão morrer. E vai começar o tempo dos gentios dominarem Jerusalém. E vocês verão que vai chegar um momento quando os gentios não vão mais dominar Jerusalém.
Haverá um tempo quando Jerusalém voltará a ser dos judeus. Então vocês prestem atenção nisso, disse Jesus nesse sermão, nessas palavras dele revelando as coisas do futuro. Jerusalém para nós é como um relógio, um calendário. Jesus diz, vocês prestem atenção, e quando isso acontecer, quando Jerusalém deixar de ser dos gentios e voltar a ser dos judeus, vocês prestem atenção. E ele manda a gente então tomar duas atitudes que eu vou explicar para você daqui a pouco. Bem, segunda-feira passada foi comemorada uma data importante, que foi a restauração de Israel como país. 70 anos de Israel voltando a ser país. Mas Jerusalém deixou de ser de Israel muito tempo atrás. Quando Jerusalém foi devolvida para Israel, e Israel voltou a ser um país 70 anos atrás, isso foi o cumprimento de uma profecia, isso foi aguardado durante muito tempo. Irmãos, no ano 70 depois de Cristo, os romanos tomaram Jerusalém por causa de uma revolta dos judeus, porque os judeus nunca aceitaram de bom grado serem dominados, serem escravos na terra deles. Então eles puniram Jerusalém naquela revolta do ano 70, destruíram o templo. O templo foi destruído, está destruído até hoje. E os judeus já foram esparramados. Mas depois do ano 70, ainda voltaram a morar em Jerusalém. Com o templo destruído, Jerusalém ainda continuou tendo judeus morando lá. Mas no ano 132, houve mais uma revolta. O líder dessa revolta é conhecido como Bar Koba, a revolta de Bar Koba. E no ano 132, o imperador Adriano de Roma decretou o fim de Jerusalém. E nenhum judeu podia mais morar em Jerusalém. Ele disse que deu nas tampas, não aguentava mais aquele povo briguento. Então, Jerusalém ganhou até um novo nome, um templo para Júpiter, um templo para Júpiter, um templo para Júpiter, e deixou de ser. Ele decretou que Jerusalém não existia mais e proibiu o judeu de pisar ali. E aconteceu então, já no ano 70, e depois de vez no ano 132, diáspora. E os judeus, exatamente como Jesus disse, então são enviados para as nações, são obrigados a viver fora. 132. Por isso Jesus diz, Jerusalém será pisada pelos gentios. Pisada pelos gentios. Mas em 1947 vem a decisão da ONU de permitir um Estado judeu com meia Jerusalém sendo dos judeus e meia sendo dos palestinos. Começa então uma guerra, porque os árabes não aceitam a existência de Israel, não aceitam. Eles querem que o país seja só um país palestino. Vem uma guerra, depois vem outra. Em 1967 veio outra guerra. E naquela guerra dos 6 dias, Jerusalém foi unificada. E se eles tinham meia Jerusalém durante 20 anos, agora eles passaram a ter Jerusalém inteira. Hoje nós temos lá em Jerusalém ocidental e oriental, mas a cidade é toda unificada. Então a nossa geração viu Israel renascer, 70 anos, comemorados segunda-feira, e viu Jerusalém voltando a ser dos judeus. Essa semana aconteceram perturbações enormes lá em Israel e em outros lugares do mundo, porque os Estados Unidos reconheceram Jerusalém como capital de Israel e mudaram a embaixada para lá. Ou seja, o país mais poderoso do mundo reconhecendo que Jerusalém é a capital de Israel, é a capital dos judeus.
Isso é cumprimento de profecia. Isso é cumprimento de profecia. Algo que parecia tão impossível, algo que parecia tão impossível, pois a nossa geração assiste isso se completando, isso acontecendo. Jerusalém é tanto dos judeus, que Deus já me deu a bênção de estar em Jerusalém 13 vezes da minha vida. Porque Jerusalém voltou a ser de Israel. Em Lucas 21, Jesus conta uma parábola falando sobre esse assunto. Em Lucas 21, 29, diz assim: Ele, Jesus, lhes contou esta parábola. Lucas 21, 29. Ele lhes contou essa parábola. Observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Quando vocês virem essas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. O momento de Jesus voltar e reinar está próximo. Para nós é um sinal tremendo, é um sinal tremendo, é um sinal tremendo, sim ou não? Olha o verso 32. Então a figueira floresceu, nós temos esse sinal acontecendo. Olha o verso 32. Jesus diz assim: eu lhes asseguro que não passará esta geração até que estas coisas aconteçam. Ora, de que geração ele está falando? Da nossa geração que está vendo essas coisas acontecendo. Você diz, não, nossa geração não, eu nasci em 64, isso aconteceu em 47, isso aconteceu em 67, quando Jerusalém foi unificada, já na minha geração. Mas quanto é uma geração na Bíblia? Jesus diz, prestem atenção, não passará esta geração antes que aconteçam. Ora, quanto é uma geração na Bíblia? Alguém diz que é 40 anos. Por que 40 anos uma geração? Quem fala de 40 anos, pensa por causa de 40 anos no deserto. Mas por que Israel ficou 40 anos no deserto? Para morrer aquela geração de rebeldes. Mas 40 anos no deserto não foi por causa de ser uma geração, foi por causa dos 40 dias que os espias espiaram a terra prometida e voltaram com um relatório de descrença. Então Deus disse, para cada dia que vocês viram a terra e desmereceram a terra, 1 ano de deserto. Então, quanto é uma geração? 40 anos? Ora, dizer que é 40 anos por causa do êxodo, não é suficiente. Quanto é uma geração? Bem, em Gênesis 15, 6, Deus falou para Abraão sobre o futuro. Deus disse que não podia esconder as coisas de Abraão, porque Abraão era profeta, e Deus tratava Abraão como amigo. Então Deus disse, tua família vai viver no Egito, mas depois de 4 gerações, diga 4 gerações, eles vão voltar para a terra que eu prometi para você. Quantos anos a família de Abraão ficou no Egito? 400. Então, Deus chama 100 anos de uma geração. Então, quando Jesus diz, não vai chegar, não vai passar a geração antes que essas coisas se concluam. Bem, já fez 70 anos, e depois Jerusalém já passou a ser toda dos judeus desde 50 anos atrás. Jerusalém fez 50 anos de unificação ano passado. Então nós somos a geração que estamos vendo a figueira florescendo, que estamos vendo os sinais, sim ou não? Pergunta para o irmão que está do seu lado, você está percebendo os sinais, irmão? Você percebeu os sinais, irmão? Ora, em Mateus 16, Jesus fala sobre essa história de sinais. Mateus 16, 2, Jesus fala assim, quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, Mateus 16, 3, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais. Diz Jesus em Mateus 16, 3, você olha para o céu, diz, está vermelho, vai
fazer calor. Está vermelho com nuvem, vai chover, vai fazer tempestade. Ora, você sabe ler o céu, mas você não sabe ler os sinais? Então nós não temos que ser meteorologistas, mas nós temos que ser proféticos, porque nós temos a Bíblia diante de nós, sim ou não, amigo? Olha, Deus usou a Bíblia para dizer para o Antigo Testamento, para o povo da antiga aliança, tudo o que ia acontecer. Deus usou os profetas do Antigo Testamento para falar até o preço que iriam pagar para trair Jesus, as moedas que Judas pagou. Usou os profetas do Antigo Testamento para falar até que Jesus ia ser crucificado entre salteadores, que as vestes dele iam ser repartidas, que ele ia entrar em Jerusalém montado num jumento, que ele ia nascer em Belém de Judá, que ele ia viver na terra dos galileus. Meu Deus, e quantas profecias mais no Antigo Testamento, que ele seria sacrificado como uma ovelha muda levada para o matadouro. E eu estou citando de cabeça, mas tem muitas outras. Deus deu detalhes no Antigo Testamento sobre o que aconteceria em Jesus, pois Deus também dá detalhes do que vai acontecer até a volta de Jesus, sim ou não? O Antigo Testamento foi para quem viveu antes de Jesus e durante Jesus. O Novo Testamento tem muitos sinais para nós que estamos vivendo, esperando Jesus voltar. E nós somos a geração, portanto, que o Senhor cobra de nós. Será possível que vocês não enxergam os sinais? Segunda-feira agora vimos 70 anos de um sinal da nossa geração. Amém ou não amém? Somos dessa geração. Em 1 Tessalonicenses 5,4, olha o que o apóstolo Paulo fala. 1 Tessalonicenses 5,4. 1 Tessalonicenses. Olha, quem tem a língua presa, sofre. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que este dia os surpreenda como ladrão. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele, mas nós, irmãos, não estamos nas trevas. Nós não estamos nas trevas. Nós não estamos nas trevas. Voltando ao texto, mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que este dia os surpreenda como ladrão. No verso 3, o texto fala das dores de parto. Assim como as dores de parto anunciam o nascimento, essas coisas são como dores de parto. Agora, digo a você, dor de parto não surpreende quem está grávido. A Carol que veio aqui agora, ela está esperando as dores de parto, ela sabe que vai começar a sentir. Se não for hoje, é amanhã, se não for amanhã, depois de amanhã. Se não for agora, está aí a Carol ainda. Carol, começaram dores de parto? Não. Mas você sabe que vai ter umas dores de parto? Sim, e nós sabemos que as dores de parto chegarão, porque nós estamos grávidos da volta de Jesus. Sim ou não? Não vamos ser pegos de surpresa, nós estamos contando o tempo, como quem espera nascer a criança, conta semana após semana. Já temos 39 semanas, daqui a pouco vem as dores de parto e vai nascer. Sim ou não? Então Deus nos cobra, pois eu deixei para vocês, então vocês não podem viver em trevas, vocês não podem ser ignorantes, vocês não podem ser tolos, vocês têm que estar preparados. Os sinais estão aí, sim ou não, amigo? Israel voltou para a sua terra e se cumpriu essa profecia. Quando foi que Israel começou a sonhar em voltar para a sua terra? O movimento sionista teve a primeira conferência em 1897, lá em Basileia, na Suíça. 1897. Foi quando o mundo descobriu que havia um movimento de judeus tramando o seu país sendo restaurado. A princípio, não tiveram crédito, mas isso começou a crescer.
Quem liderou esse movimento é tratado como herói em Israel. Interessante, de 1897 para cá, isso coincidiu com um avivamento na igreja. Eu estava lendo um livro escrito por uma pessoa muito respeitada, e ele faz uma observação. Em 1897, havia um cristão para cada 27 habitantes da terra. Um cristão para cada 27 habitantes da terra. Hoje, existe uma pessoa que diz que crê em Jesus para cada 5 habitantes da terra. E de 1897 para cá, o mundo cresceu muito em população. A igreja cresceu muito. E coincidentemente, quando surge o movimento sionista, vem também um avivamento para a igreja, que fez uma multiplicação enorme. As maiores igrejas do mundo são fruto daquele avivamento. Hoje, 1/5 das pessoas do mundo diz que é... Irmãos, em 1947 surge Israel. Em 1949, a China se torna comunista de um jeito terrível. O homem chamava Mao Tse-tung, se torna líder cruel na China e estabelece o comunismo. E igrejas são fechadas, e pastores são presos, e a igreja tem um decreto de morte na China. Quando Mao Tse-tung estabelece em 1949 o regime autoritaríssimo, que até hoje a China é presa por ele, a China tinha 1 milhão de cristãos, 1 milhão. Hoje, depois de 70 anos, irmãos, considera-se que a China tenha hoje entre 100 milhões e 150 milhões de cristãos. Há quem fale 100, ninguém acha isso impossível, no mínimo 100 milhões, e há quem diga que a China tem pelo menos 150 milhões de habitantes, de cristãos. A igreja na China teve um crescimento extraordinário, sendo proibitiva. Desde que Israel voltou a existir, tem havido um mover de Deus na face da terra. Tem havido uma ação de Deus. Irmãos, o autor de um livro chamado Dom Finto, ele traz um estudo dizendo que 70% das pessoas salvas de todos os tempos, 70% de quem vai habitar nos céus, 70% de todo mundo que vai estar na glória com o Senhor, nasceu nos últimos 70 anos. Porque foi nesse tempo que o mundo chegou a 7 bilhões de pessoas. Porque é nesse tempo que mais e mais gente tem se convertido. 70% dos salvos coincide com a época da existência, do cumprimento dessa profecia. Ou seja, nesses últimos tempos, há um mover de Deus acontecendo na nossa terra. Amém? Então Jesus diz em Lucas 21, 28, quando vocês virem esses sinais acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Você pode repetir de novo esse texto? Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se, ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. A primeira ordem que Jesus Cristo dá aí, quando vocês virem isso acontecendo, levantem-se. A primeira ordem que Jesus Cristo dá é, vocês vão perceber, vocês verão, então vocês se levantem. O que Jesus quer dizer com isso? Se levantem. Será que a gente não pode mais participar do culto sentado?
Se levantem. Eu estava assistindo um documentário sobre a Índia. E lá tem os homens santos do hinduísmo, os sadhus. Um homem, eu vi no documentário, um homem que decidiu, em homenagem ao Deus dele, nunca mais abaixar a mão direita. E faz mais de 20 anos que a mão direita dele está levantada. Virou um braço atrofiado, as unhas não pode cortar, uma coisa horrorosa. E ele, em homenagem ao Deus dele, não abaixa mais o braço direito. Um outro homem, em homenagem ao Deus dele, não se deita mais, não se senta mais, só fica em pé. E dorme apoiado num púlpito como esse aqui. E descansa em cima de um púlpito como esse aqui. Os homens santos de lá vivem nus, próximos ao rio Ganges, e fazem esse tipo de loucura. Bem, o Senhor manda a gente levantar, é nunca mais deitar, não. Levantar na Bíblia é uma chamada para avivamento, é uma chamada para acordar, para despertar. Levanta, está na hora, levanta. Quando eu era criança, adolescente, a minha mãe ouvia rádio o dia inteiro, até porque a TV era muito ruim naquela época. E não é boa hoje também. Então, de manhã, muito cedo, tinha um programa de televisão, ou de rádio, que a pessoa ficava dando a hora de minuto em minuto, e fazia umas brincadeiras. Levanta, joga água nele, levanta, joga água nele, levanta. Quem assistia isso? Zebétio, né? Todo dia eu acordava com o Zebete, joga água nele. Era um sucesso, não era? Você deve encontrar no YouTube lá alguma gravação para você. Tinha até o jingle, né? Passava não vou cantar porque está gravando. Mas me deu saudades agora. Então a ordem do Senhor é: se levantem, levantem-se. É uma chamada de Deus para o nosso despertamento. Quando vocês virem essas coisas acontecendo, não é para você ficar dormindo, não é para ficar se fazendo de morto, não é para você ficar descansando, não é para você ficar alheio, não é para você ficar hipnotizado, não é para você ficar rendido, não é para você ficar desistido, é para se levantar e se apresentar, é para você ser cheio de vida para Deus. Se levante, não é para ficar embasbacado, como se nada tivesse acontecendo, não é para ficar se fazendo de morto. A ordem do Senhor é: se levante, se apresente, desperte, acorde. O Senhor diz: quando vocês perceberem isso, pois acordem. Será possível que nesse tempo, exatamente nesse tempo, você está dormindo espiritualmente? Deus está podendo contar com você nesse tempo, ou você está dormindo? Pois a palavra que Jesus deixou nesse contexto, para a nossa geração, quando vocês virem isso acontecendo, acordem, levantem-se, pois é uma palavra de Jesus para a geração que está vivendo esse tempo, para nós. Quanta gente entorpecida, quanta gente intoxicada, quanta gente alheia, quanta gente emburrecida. Pois a palavra do Senhor é: acordem, levantem-se. Em Romanos 13, olha o que o apóstolo Paulo diz: façam isso, Romanos 13, 11, façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Olha a palavra para nós. Compreendendo o tempo em que vivemos. Diga: eu compreendo o tempo em que eu vivo. Compreendendo o tempo em que vivemos, chegou a hora de despertarem do sono. A noite está quase acabando, o dia vem logo, portanto deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Isso não é tempo de você ficar se envolvendo com trevas, isso não é tempo de você ser tenebroso, isso não é tempo de você estar
soltando na banguela e deixando a vida te levar para o abismo. Isso é tempo de você se levantar e se revestir de Deus. É tempo de você ser mais cheio de Deus do que em qualquer outro tempo. Jesus diz, quando vocês perceberem essas coisas, se levantem. Se levantem. Em Efésios 5,14, a Bíblia diz assim, desperta você que dorme e se levante. Desperte você que dorme e se levante dentre os mortos. E Cristo resplandecerá sobre você. Efésios 5,14. Desperta, levante-se você que dorme com os mortos. E Cristo vai resplandecer na sua vida. Então a ordem de Jesus é, levante-se. Ele quer resplandecer na sua vida, nesse tempo, nessa geração, nesse tempo de cumprimento profético. Não é para você dormir, não é para você se render, não é para você se deixar levar pelas trevas, é para você resplandecer, é para você se revestir da armadura cheia de luz, diz o apóstolo Paulo em Romanos, para você se levantar. Quantos estão entendendo? Amém ou não amém? Diga, esse é tempo de eu me levantar. Sim ou não? Se levantar quer dizer você se dispor para Deus. Se levanta e se apresenta. Se levanta e se apresenta. Senhor, estou aqui, me usa. Se levanta e se apresenta. 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 A segunda ordem que Jesus Cristo dá é: ergam a cabeça. Lá em Lucas 21, 28, Jesus diz assim: quando vocês virem isso acontecendo, se levantem e ergam a cabeça. O que é erguer a cabeça? O que é erguer a cabeça? Se levantem e ergam a cabeça. Tem gente, muita gente vive com a cabeça baixa. Cabeça baixa. O que é cabeça baixa? Cabeça baixa significa o quê? Cabeça baixa é um sinal de humilhação, é um sinal de escravidão, de dominação, de que você é dominado. E você já viu um livro que o pastor de Belo Horizonte escreveu, Visão de Águia ou de Galinha? Quem já leu esse livro? Visão de Águia ou de Galinha? Quem já leu? Faz assim. Um livro pequeno, é uma pregação dele, que é muito interessante. A galinha, ela nem voa mais, porque ela não precisa voar. Porque ela só gosta de olhar para o chão. Ela quer estar no chão. Aqueles olhos da galinha são até quase que laterais, porque favorece ela olhar para o chão. Galinha é um bicho que só olha para o chão. Por que ela olha para baixo? Porque ela fica procurando barata, minhoca, lesma, taturana, escorpião. Fica procurando comida. Ela só olha para o chão porque ela fica ciscando, procurando o que comer. Agora a águia já enxerga bastante e a águia voa bem alto, voa muito, porque a águia é um bicho das alturas. A águia só olha para o chão quando ela quer predar, quer pegar uma presa, mas é um bicho muito diferente de galinha. Por isso, todos nós aqui esse ano já comemos alguns quilos de galináceos, mas nenhum de nós nunca comeu uma águia, e nem vai comer, porque galinha só olha para o chão, por isso termina na panela. Águia só olha para cima, por isso ela habita nas maiores alturas, pois nós somos da águia, não da galinha. Pois o Senhor diz, quando vocês virem essas coisas acontecendo, levante a cabeça, para de ser galinha, para de galinhar. Fala para a pessoa que está do seu lado com todo respeito. Com todo respeito, presta atenção no que ele está falando. Fala assim, com todo respeito, presta atenção no que ele está falando. Você não pode
ficar olhando para o chão, porque nós somos chamados para sermos águia, sim ou não? Erga a cabeça, erga a cabeça, erga a cabeça. Irmãos, você já ouviu falar de gente que tem o nariz empinado? Eu não gosto daquela pessoa porque ele tem um nariz empinado. O que é o nariz empinado? É quem anda com a cabeça erguida. Porque isso é sinal de quê? De segurança. E é sinal de autoridade. O chefe não vai andar assim. Quem anda assim é quem está sendo demitido. O chefe anda assim. Por que você está assim, olhando para cima? Porque eu sou chefe. Porque eu tenho autoridade. Por que você não baixa a cabeça e age como um escravo? Porque eu não sou. Pois Jesus quer que a gente então assuma uma postura. O que Ele fez conosco aqui na terra? Ele nos salvou e não nos deu autoridade? Sim ou não? Nos deu autoridade, nos deu comissionamento, nos deu o nome dEle, nos deu o Espírito dEle, nos deu a palavra dEle, nos deu a igreja dEle, nos deu a missão que Ele começou, nos deu poder e autoridade. E Ele disse que nós faríamos coisas maiores do que Ele fez. Ele disse que a gente pode pisar territórios e conquistar. Ele disse que nós podemos falar, pedir, declarar com autoridade. No nome dEle, nós podemos usar o nome dEle. E quando você usa o nome dEle, você representa Ele. É Ele que está fazendo. Se você faz em nome dEle, é como Ele fazer. Então, quando Jesus diz, pois quando isso acontecer, se levanta, para de se fazer de morto, para de ser morto, se levanta. E haja com autoridade. E assuma a sua autoridade. E assuma a sua autoridade. E assuma a sua autoridade. Pois esse é o tempo em que nós precisamos atentar para essa palavra do Senhor. A profecia já se cumpriu. Israel voltou a ser país faz 70 anos. Jerusalém voltou a ser unificada faz 50 anos. Essa é a geração. Pois é para essa geração que o Senhor diz, levanta e ergue a cabeça. Pois em nome de Jesus, você estava deitado. Deus não podia contar com você para nada. Você estava deitado, rendido, se fazendo de morto. Você estava deitado, envolvido com coisa pecaminosa. Pois o Senhor te chama a se levantar hoje. Hoje é dia de você se levantar. Amém ou não amém? Você não pode ser paralisado, você não pode se fazer de morto, você não pode ser contido. Tem que se levantar, se apresenta para Deus. Eis-me aqui, estou acordado, estou desperto, estou vivo, estou avivado. E levanta a cabeça, para de agir como aquele bicho que só olha para o chão. Assuma a sua nobreza, assuma a autoridade do Senhor. Deus tem interesse de usar a minha e a sua vida nesse tempo. Amém ou não amém? Nós somos a geração para quem o Senhor deixou essa palavra. Então, pelo amor de Deus, abre o seu coração. Não é possível que nem com essa palavra você não levanta e não ergue a cabeça. Assim, nem com essa palavra, nem com essa oração. Meu Deus do céu. Ainda bem que está surtindo efeito. Sim ou não? Amém ou não amém? Olha para o irmão que está do lado. Surtiu efeito, irmão? Pergunta para ele. Surtiu efeito. Como é que você está se sentindo? Mais despertado do que nunca? Mais despertado do que nunca? Mais despertado do que nunca? Sim ou não? Levanta a sua mão para o céu, então ora comigo. Diga, meu Deus, em nome de Jesus, eu estou mais despertado do que nunca. Eu entendi a tua palavra. Diga, Senhor Jesus, aquela palavra foi para a minha geração. E eu digo ao Senhor, eu percebi o sinal, eu notei os sinais, eu fiz a leitura dos sinais, e eu entendi a tua palavra, eu recebi a tua palavra dentro de mim. Eu devo me levantar, e eu preciso erguer minha cabeça. Já já, eu vou me apresentar para o Senhor, e quando eu me apresentar para o Senhor,
derrama sobre a minha vida uma unção nova, para que eu sirva o Senhor de uma forma muito especial nesse tempo, em nome de Jesus. Lá em Isaías 61, tem aquele texto que você conhece bem, que fala do Senhor mudar nossa cabeça. Isaías 61, ele diz que ele veio para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. O que isso significa? Ele veio tirar de nós o que nos oprime e deprime e comprime e nos reduz à escravidão. Ele veio tirar a cinza da cabeça, ele veio tirar o pranto e a depressão e colocar em nós coroa de glória e óleo de alegria e manto de louvor. Esse é o desejo dele, que você se levante para ter óleo de alegria, coroa de glória e manto de louvor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Ele vem tirar a tristeza, a derrota, e vem colocar sobre a sua cabeça uma unção nova, para você poder estar de pé e de cabeça levantada. Amém ou não amém? Mas eu não baixo mais a cabeça. Como é que faz? Eu preciso ter dobradiça no pescoço. Só baixa a cabeça diante do Senhor, você fica genuflexo, e quando você estiver sendo exortado, mas na hora de exercer a autoridade, é com a cabeça levantada. Amém ou não amém? O que aconteceu com você? Você está com esse nariz empinado? Eu recebi uma palavra profética. Um recado que Jesus deixou 2000 anos. Eu recebi. Agora, eu ando com autoridade. Amém ou não amém? Eu ando com autoridade. Eu não sou qualquer pessoa. Eu faço parte de uma geração muito especial. A geração que viu a figueira florescer. A geração que viu Israel renascer. A geração que viu Jerusalém voltar para os judeus. Eu faço parte dessa geração. Por isso que eu estou andando assim agora. Amém ou não amém? Fica de pé, então vamos orar ao Senhor. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Levanta sua mãozinha para o céu. Ora comigo no seu lugar. Diga para o Senhor, diga: meu Deus, em nome de Jesus. Esse é o tempo de eu me levantar. Se eu estava caído, se eu estava prostrado, se eu estava dormindo, se eu estava parecendo morto, eu digo para o Senhor que hoje é o dia de eu me levantar. Pode contar comigo nessa geração. Pode me usar nessa geração. Eu sei que há um mover do teu Espírito em toda a igreja da terra. Há um mover do teu Espírito para essa geração. Eu recebi a tua palavra e eu quero participar desse mover. Eu quero me envolver nesse avivamento. Eu me levanto, Senhor. Eis-me aqui, eu me levanto. O meu lugar não é prostrado, o meu lugar não é caído. Eu não posso ser caído. Eu não sou das trevas, eu me levanto. As trevas não vão me dominar, eu me levanto. Eis-me aqui. E diga para o Senhor: e eu levanto a minha cabeça, em nome de Jesus. Todo o peso que eu tinha sobre a minha cabeça, coisas malignas, decretos malignos, sentenças malignas, ideias malignas, cinzas malignas, confusões malignas, perturbações malignas, doenças malignas, eu rejeito na minha vida em nome de Jesus. Eu levanto a minha cabeça e eu te digo: Senhor, eis-me aqui. Eu vou exercer a autoridade, eu vou exercer a autoridade do teu nome. Pode me usar, pode me revestir, pode me capacitar. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser usado pelo Senhor. Diga para o Senhor: eu quero sair desse culto hoje diferente de como eu cheguei. Eu quero sair daqui hoje avivado. Diga para o Senhor: avivado, avivado, avivado. Fala para o Senhor: pelo amor que o Senhor tem por mim, desata um avivamento na minha vida hoje.
Desata um avivamento na minha vida hoje. Desata um avivamento na minha vida hoje. Eu entendi esse tempo, eu entendi os sinais. Eu não posso dormir, eu não posso recuar, eu não posso cair, eu não posso carregar esse peso na minha cabeça. Em nome de Jesus, derrama sobre a minha vida hoje um óleo novo, põe uma coroa sobre a minha cabeça, põe um manto sobre a minha cabeça, e me capacita a avivamento. Chega de parecer que eu estou morto, chega de parecer que eu estou alheio, chega de parecer que eu estou fora do teu propósito, chega de não me envolver, chega de não entender nada. Diga para o Senhor: meu Deus, em nome de Jesus, não me deixa sair daqui hoje sem estar completamente avivado. Diga para o Senhor: eu não posso sair daqui hoje sem estar tomado por avivamento, tomado pelo teu Espírito. Diga: eu ouvi a tua palavra, eu recebi a tua palavra, eu entendi a tua palavra. Diga: chegou o tempo, meu Deus, chegou o tempo, meu Deus. Em nome de Jesus, diga para o Senhor: por favor, eu não posso ficar de fora. Esse é o tempo de eu ser avivado, de eu ser cheio, de eu ser inundado da tua unção. Eu quero a unção do Senhor sobre a minha vida hoje, meu Deus. Desata essa unção sobre a minha vida hoje, meu Deus. Porque eu me levanto e porque eu ergo a minha cabeça. Então dá um aplauso bem lindo.